aprendizagem cooperativa. Neste vídeo vão ser abordadas algumas questões a propósito da aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa tem sido considerada uma metodologia de ensino ou aprendizagem incluída nos modelos sociais de ensino. Na aprendizagem cooperativa há duas componentes que se interligam: a realização de tarefas de índole académica, task work, e a sua realização em grupo, teamwork, e que podem ocorrer em contextos formais e não formais. Knight definiu a aprendizagem cooperativa como qualquer estratégia de aprendizagem sistemática e estruturada em que grupos de estudantes trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum, sendo esta uma característica que distingue a cooperação de outras formas de interação. Como funciona a aprendizagem cooperativa? A cooperação emerge como uma forma de alcançar um objetivo que individualmente não poderia ser alcançado, constituindo uma alternativa às estruturas individualistas e às estruturas competitivas. Na obra Cooperative Learning in the Classroom, Johnson & Johnson identificaram os componentes fundamentais da aprendizagem cooperativa. Nomeadamente, interdependência positiva, interação face a face, responsabilidade individual, desenvolvimento de competências sociais, controle dos processos grupais. A interdependência positiva pode assumir diferentes modalidades, como a interdependência de objetivos, quando os membros do grupo trabalham para um objetivo comum. Interdependência do espaço em que o grupo trabalha. Interdependência da tarefa. Interdependência de recursos. Na aprendizagem cooperativa, cada membro do grupo é responsável pelo sucesso do grupo. A responsabilidade individual e grupal está relacionada com a responsabilidade de cada membro de cumprir a sua parte para que o grupo alcance o sucesso, o que leva os e as estudantes a ajudarem os colegas para se ajudarem a si próprios. É a responsabilidade do grupo fortalecer cada membro individual para que aprendam juntos como fazer melhor enquanto indivíduos. Na aprendizagem cooperativa, o ambiente de aprendizagem é caracterizado por processos democráticos, tendo os estudantes um papel ativo na decisão do que deve ser estudado e como. Embora exista uma estrutura na formação de grupos e uma definição de procedimentos gerais, os estudantes têm o controle das interações minuto a minuto. O que implica o estabelecimento de regras e calendário para o trabalho cooperativo. Bem como divisão de tarefas dentro do grupo. Para que a cooperação seja eficaz, é necessário ensinar aos estudantes competências sociais e essenciais para o trabalho em grupo e motivá-los a utilizá-las. Elogiando e encorajando,
solicitando ajuda, comunicando de forma clara, aceitando diferentes perspectivas, ouvindo, ajudando, e motivando os estudantes a utilizá-los. Na aprendizagem cooperativa, os alunos aprendem que o professor não é o único que os pode ajudar e desenvolvem a componente académica juntamente com as relações interpessoais. Como pode ser implementada a aprendizagem cooperativa? Arendt referiu 6 fases numa aula de aprendizagem cooperativa. A aula começa com o professor a rever os seus objetivos e a motivar os alunos a aprender. Segue-se a apresentação de informações, muitas vezes na forma de texto. Os alunos são então organizados em grupos de trabalho, auxiliados pelo professor, os alunos trabalham em conjunto para realizar tarefas interdependentes. E apresentam o produto final ou realizam um teste sobre o que aprenderam. Sendo importante o reconhecimento do esforço do grupo e individual. Com base nos princípios gerais, existem diferentes estratégias de aprendizagem cooperativa. Por exemplo, Jigsaw, Cooperative Scripting, Think, Pair, Share, investigação em grupo, fila de valores. A estratégia denominada Jigsaw foi desenvolvida por Elliot Aronson e seus colaboradores. Na implementação de Jigsaw, os alunos constituem grupos heterogéneos de 4, 5 ou 6 membros, os materiais de estudo são apresentados, cada grupo divide o conteúdo em subtópicos e cada elemento do grupo fica responsável por um subtema. São formados novos grupos que reúnem os alunos responsáveis pela análise de determinado tema. Estes grupos são designados grupo de especialistas, pois visam analisar em profundidade o subtópico específico. Na sequência, cada participante especialista retorna ao grupo de origem e compartilha o conhecimento criado. Os alunos respondem a um teste. Na implementação de Cooperative Scripting, guião ou roteiro cooperativo, os estudantes trabalham em grupos de pares na análise de um texto dividido em várias secções. Os membros da DIAD leem uma parte do texto, um dos membros tenta repetir a informação que acabou de ler sem olhar para o texto, o outro elemento comenta. Ambos os participantes trabalham juntos em informação e trocam de papéis na secção seguinte e assim sucessivamente. Think, Pair, Share é uma estratégia inicialmente desenvolvida por Frank Lyman e seus colegas, em que o professor pode fazer uma breve apresentação ou os alunos podem ler individualmente um texto ou resolver uma situação-problema, partilhando com um colega o tópico que é, entretanto, alargado a todo o grupo. Pensa, junta-te ao teu par e partilha.
Na investigação em grupo, formam-se grupos heterogéneos de 5 ou 6 elementos. Os alunos selecionam tópicos de estudo, procedem a investigações aprofundadas e preparam e apresentam um relatório para toda a turma. Se a aprendizagem cooperativa assenta em regras e procedimentos definidos, é possível, no entanto, observar formas espontâneas e imprevistas de cooperação. Estas resultam da dinâmica da atividade proposta, do material envolvido, do hábitos, cultura e disposição das salas de aula, dependendo ainda da idade das crianças e da atitude dos professores. A cooperação espontânea pode ser convergente quando os participantes trabalham em conjunto numa tarefa ou projeto. Pode ser divergente quando, apesar de cada participante desenvolver a sua própria tarefa, partilham ideias e recursos, sendo esta partilha indispensável para a sua realização. A aprendizagem cooperativa é considerada uma forma de instrução de alto impacto. A aprendizagem cooperativa promove o envolvimento, atribuindo a cada aluno uma tarefa, variando a maneira como os alunos aprendem, facilita o ensino diferenciado, facilita a avaliação formativa e desenvolve as habilidades de comunicação dos alunos. A aprendizagem cooperativa tem sido associada a atitudes positivas em relação à escola. Atitudes positivas em relação à aprendizagem. Envolvimento na aprendizagem de diferentes assuntos e disciplinas. Competências de pensamento crítico. A aprendizagem cooperativa está associada a níveis elevados de motivação intrínseca, à construção colaborativa de conhecimento. A aprendizagem cooperativa também tem sido associada ao sucesso académico. Ocorrem também menos problemas disciplinares, pois há mais tentativas de resolver problemas de conflitos pessoais. A aprendizagem cooperativa afeta positivamente o desenvolvimento social, estando associada a relações interpessoais positivas, estando também associada à autoestima. A aprendizagem cooperativa é uma prática que encontra fundamentos em várias teorias. Trata-se de um movimento que se iniciou a partir dos anos 60 e que tem como principais representantes Johnson & Johnson, Slavin, Aronson, entre outros já referidos, embora as suas raízes se encontrem em pedagogos do século XIX como Herbart, Froebel, Pestalozzi. Já em 1916, Dewey propunha o recurso a metodologias cooperativas, considerando a escola como o espelho da vida social. Os principais fundamentos da aprendizagem cooperativa encontram-se nos estudos de psicologia social, com destaque para Lewin, Lippitt e White sobre o clima social dos pequenos grupos, na investigação de Deutsch sobre os efeitos da competição e da cooperação em grupos, bem como nas teorias do desenvolvimento, nomeadamente com Piaget e Vygotsky, e da motivação.
A aprendizagem cooperativa capitaliza a nossa natureza como seres sociais para aprofundar a aprendizagem e expandir a nossa capacidade de nos relacionarmos de forma produtiva uns com os outros. Quando trabalhamos juntos, geramos uma energia coletiva que chamamos de sinergia. Os modelos sociais de ensino são construídos para aproveitar esse fenómeno, construindo comunidades de aprendizagem. A abordagem cooperativa é considerada crucial para a construção do bem comum, segundo Gardner, na definição da Agenda Educativa 2030, proposta pela OCDE, requerendo a crença na importância da cooperação e o conhecimento e competências para a sua realização.